O Ártico está se tornando o próximo campo de batalha global. Senhoras e senhores, estamos acompanhando uma história em desenvolvimento que pode remodelar-se a arquitetura de segurança do Hemisfério Norte. De acordo com relatórios de última hora da AP News e declarações oficiais do governo do Reino Unido, a Grã-Bretanha iniciou conversas urgentes com aliados da OTAN para estabelecer um novo perímetro defensivo no Ártico. Este movimento é uma resposta direta ao que Londres descreve como um aumento alarmante da atividade militar da Rússia e da China na região polar. A secretária de Transportes do Reino Unido, Heidi Alexander, confirmou oficialmente que a Grã-Bretanha está liderando esta iniciativa para proteger o flanco norte. Em uma declaração franca, ela alertou que o derretimento do gelo não é apenas uma crise ambiental, mas uma ameaça à segurança, abrindo novas rotas marítimas que potências adversárias estão ansiosas para monopolizar. A situação está aumentando rapidamente. Imagens de satélite e relatórios de inteligência citados pela Reuters indicam que a Rússia não está apenas fortificando sua frota do norte, mas agora está sendo acompanhada por navios chineses testando as águas do Alto Norte. A preocupação estratégica é clara para os observadores militares. Isso representa um potencial movimento de pinça por Moscou e Pequim para dominar os recursos e as rotas comerciais do futuro. Porque o Reino Unido está pedindo um anel defensivo agora? Que ameaças específicas foram detectadas no radar e a OTAN está realmente pronta para enfrentar a frota de quebra-gelos nucleares russa? Fiquem ligados enquanto mergulhamos fundo nas especificações técnicas e na realidade geopolítica deste conflito congelado. Para compreender totalmente porque o Reino Unido e a OTAN estão se reunindo urgentemente para um novo anel de fogo do Ártico, devemos remover as camadas de retórica política e olhar para a dura e fria realidade do hardware militar. O Ártico não é mais apenas um estudo de caso sobre mudanças climáticas. Ele se transformou em um teatro de guerra assimétrica onde o equilíbrio de poder está atualmente inclinado pesadamente a favor da Federação Russa. A métrica mais crítica na guerra polar não é o número de porta-aviões ou tanques, mas a capacidade de se mover através do mar congelado. Isso é definido pela capacidade de quebra-gelo. De acordo com dados do United States Naval Institute News e do Serviço de Pesquisa do Congresso, a disparidade entre a Aliança Ocidental e a Rússia não é apenas uma lacuna, é um abismo. A Rússia é o titã indiscutível do Ártico. Eles possuem a única frota de quebra-gelos movidos a energia nuclear do mundo. Enquanto navios movidos a diesel são limitados pela capacidade de combustível e potência do motor, os quebra-gelos nucleares têm alcance virtualmente ilimitado e o imenso torque necessário para esmagar camadas de gelo de vários anos. Vamos olhar para o carro-chefe desse domínio, os quebra-gelos da classe Arktika Projeto 220. Uma análise detalhada do Naval News revela a eficiência aterrorizante desses leviatãs. O deslocamento desses navios é de mais de 33 mil toneladas, o que os torna massivamente maiores do que a maioria dos cruzadores de mísseis guiados. Eles são movidos por reatores nucleares gêmeos RITM-200, gerando 175 megawatts de potência. Isso permite que eles quebrem gelo de até 3 metros ou quase 10 pés de espessura em uma velocidade contínua. Estes não são apenas navios científicos. Eles são projetados para abrir caminhos para navios de guerra e comboios comerciais ao longo da rota do Mar do Norte. A Rússia opera atualmente 3 desses gigantes modernos, chamados Arktika, Sibir e Ural, com mais em construção, chamados Yakutia e Chukotka. Além disso, a Rússia está desenvolvendo a classe líder projeto Sen-510. Se concluídos, estes deslocarão 70 mil toneladas, rivalizando com o tamanho de super porta-aviões, e serão capazes de quebrar gelo de 4 metros de espessura, garantindo navegação durante todo o ano, independentemente da severidade do inverno. Em forte contraste, os Estados Unidos, a principal superpotência da OTAN, estão em crise. A Guarda Costeira dos Estados Unidos, conforme relatado pelo Defense.gov, atualmente depende de um único quebra-gelo pesado, o USCGC Polar Star. Comissionado no ano de 1976, o Polar Star está operando décadas além de sua vida útil pretendida. Ele está canibalizando peças de seu navio irmão desativado apenas para se manter à tona. Um segundo navio, o Healy, é um quebra-gelo médio projetado principalmente para a ciência e recentemente sofreu incêndios na sala de máquinas que o afastaram de missões críticas. O novo programa Polar Security Cutter está anos atrasado e bilhões de dólares acima do orçamento, deixando uma perigosa janela de vulnerabilidade. O anel de fogo que o Reino Unido propõe é essencialmente uma contramedida ao conceito de defesa de bastião da Rússia. Baseada na península de Kola, a frota do norte é a joia da marinha russa.
De acordo com avaliações de inteligência do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Península de Kola abriga a maior concentração de armas nucleares da Terra. Este é o lar dos submarinos de mísseis balísticos, especificamente da classe Borei e classe Borei A. Esses submarinos são a espinha dorsal da capacidade de segundo ataque nuclear da Rússia. Para protegê-los, a Rússia estabeleceu uma bolha de anti-acesso e negação diária. A região está repleta de sistemas de mísseis terra-ar de longo alcance S-400 Triumph, implantados em bases da era soviética reformadas, como a base aérea de Nagurskoye, na terra de Alexandra. Esta base, em forma de trevo de 3 folhas, é capaz de hospedar interceptadores MiG-31 e bombardeiros estratégicos Tu-95 o ano todo. Para a defesa costeira, a implantação de sistemas móveis K-300P Bastion P permite que a Rússia atinja navios inimigos com mísseis de cruzeiro supersônicos P-800 Onyx profundamente no Mar de Barents e no Mar da Noruega. Esta estratégia de bastião é projetada para garantir que nenhuma frota de superfície da OTAN possa entrar no Mar de Barents para ameaçar os submarinos nucleares russos. Ao controlar a superfície, a Rússia garante a sobrevivência de seu dissuasor nuclear. Enquanto a Rússia fornece a força bruta, a China fornece a intenção estratégica de longo prazo. Embora Pequim esteja a 900 milhas do Círculo Polar Ártico, declarou-se um Estado próximo ao Ártico em seu livro branco de 2018. Um termo que não tem base no direito internacional, mas sinaliza uma intenção clara. O United States Naval Institute News acompanha a rápida modernização da frota polar da China. O ponto focal é o Chuelong 2, ou Dragão da Neve 2. Ao contrário de seu antecessor, que foi comprado da Ucrânia, o Chuelong 2 foi construído nativamente na China. Ele possui propulsão azipod avançada, permitindo que gire 360 graus e quebre gelo enquanto se move para trás, uma capacidade crucial para manobrar em blocos de gelo. Embora oficialmente designado para pesquisa, as agências de inteligência ocidentais permanecem céticas. Os dados hidrográficos coletados por navios chineses sobre salinidade, camadas térmicas e topografia do fundo do mar são exatamente os dados necessários para futuras operações submarinas. Se os submarinos chineses quiserem patrulhar o Oceano Ártico de forma eficaz, eles precisam de mapas detalhados do terreno subaquático que o Chuelong 2 está compilando ativamente. Além disso, relatórios do Breaking Defense sugerem que a China está de olho no desenvolvimento de seu próprio quebra-gelo movido a energia nuclear, utilizando tecnologia semelhante à planejada para seus futuros porta-aviões nucleares. Isso permitiria à Marinha do Exército de Libertação Popular projetar poder globalmente, contornando os pontos de estrangulamento do Estreito de Malaca e do Canal de Suez. Onde o Reino Unido se encaixa nesse cenário? A Marinha Real tem uma história orgulhosa de exploração polar, mas seus ativos atuais são modestos em comparação com a ameaça. O principal ativo é o HMS Protector, o navio de patrulha no gelo da Marinha Real. Embora seja um navio capaz, equipado com modernos sistemas de pesquisa, sonar e guindaste, as especificações da Marinha Real confirmam que não é um quebra-gelo pesado. Ele é projetado para gelo de primeiro ano, que é um gelo relativamente fino encontrado nos meses de verão. Falta-lhe o casco endurecido e a força bruta para se envolver em manobras navais de alta intensidade no gelo profundo do inverno, onde os navios nucleares russos operam livremente. No entanto, o Reino Unido traz um tipo diferente de força, especificamente a guerra sob o gelo. Os submarinos de ataque nuclear da classe Astute estão entre os mais silenciosos e letais do mundo. Projetados para caçar outros submarinos, eles são os guardiões silenciosos do Atlântico Norte. No entanto, um submarino não pode policiar uma rota comercial, nem pode impedir táticas de zona cinza, onde adversários usam navios de bandeira civil para assediar a infraestrutura. É por isso que o anel de fogo de superfície é essencial. A recente adesão da Finlândia e da Suécia à aliança muda o cálculo significativamente. Essas nações trazem capacidades altamente especializadas. A Finlândia projeta e constrói a maioria dos quebra-gelos do mundo. Sua frota, embora movida a diesel, é de última geração e tripulada por marinheiros que viveram suas vidas inteiras em condições congelantes. A Suécia possui os submarinos da classe Gotland, especialistas em operações em águas rasas no Báltico, o que se traduz bem para as zonas litorâneas do Ártico. Finalmente, devemos abordar a infraestrutura invisível. O fundo do mar do Ártico é atravessado por cabos de fibra óptica vitais e gasodutos de energia. A sabotagem dos gasodutos Nord Stream no ano de 2022 e os recentes danos ao gasoduto Baltic Connector destacaram a vulnerabilidade dessa infraestrutura.
A Direção Principal de Pesquisa em Mar Profundo da Rússia, conhecida como GIRG, opera uma frota de submarinos espiões especializados e navios de superfície como o Yantar. Esses navios são equipados com mini-submarinos capazes de mergulhar a profundidades extremas para grampear ou cortar cabos. O Anel de Fogo não é apenas sobre parar navios na superfície, é sobre criar uma rede de sensores usando boias de sonar, sensores no fundo do mar e vigilância por satélite para detectar essas operações secretas antes que comunicações críticas entre a América do Norte e a Europa sejam cortadas. Em resumo, o pano de fundo deste conflito é definido por um enorme desequilíbrio de hardware. A Rússia tem os quebra-gelos para controlar a superfície e os mísseis para negar o acesso. A China tem o capital e a frota de uso duplo para expandir seu alcance. A aliança, liderada pelo Reino Unido nesta iniciativa, está correndo para integrar os ativos especializados dos aliados nórdicos para tapar as lacunas na linha antes que o gelo derreta completamente. As apostas estratégicas não poderiam ser maiores, já que o controle sobre o Alto Norte dita o controle sobre o futuro do comércio global e da segurança energética. O anúncio do Reino Unido de forjar um novo pacto de segurança no Ártico não aconteceu no vácuo. É o culminar de uma linha do tempo tensa e de alto risco de escalada que se desenrolou nos últimos 18 meses. Para entender a gravidade da situação atual, devemos reconstruir a sequência de eventos que forçou a OTAN a voltar seu olhar para o Alto Norte. Fase 1. O despertar da inteligência. A sequência começou silenciosamente no início de 2024. Agências de inteligência do Reino Unido e da Noruega começaram a interceptar uma série de sinais incomuns do arquipélago russo de Terra de Francisco José. De acordo com relatórios desclassificados e citados pela Reuters, imagens de satélite confirmaram que a Rússia não estava apenas reformando antigas bases soviéticas. Eles estavam construindo infraestrutura inteiramente nova e reforçada. A pista na base aérea de Nagorskoye foi estendida para 3.500 metros. Esse comprimento específico é significativo porque permite a decolagem e aterrissagem de bombardeiros estratégicos totalmente carregados e aeronaves de transporte pesado. Simultaneamente, a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia compartilhou dados críticos com aliados ocidentais, indicando que a Rússia havia movido os sistemas de defesa costeira K-300P Bastion P para a borda da plataforma do Ártico. Esses sistemas, armados com mísseis supersónicos Onyx, criaram uma zona de negação estendendo-se por 300 km no Mar de Barents. Esta foi a primeira bandeira vermelha. A Rússia estava trancando a porta do Ártico. Fase 2. As provocações da Zona Cinza. Após o reforço militar, o conflito mudou para a Zona Cinza, uma área entre a paz e a guerra. No final de 2024, uma série de incidentes inexplicáveis ocorreu envolvendo infraestrutura submarina crítica. Um cabo de fibra óptica submarino conectando Svalbard à Noruega continental foi misteriosamente cortado. Embora Moscou tenha negado envolvimento, a Guarda Costeira norueguesa rastreou uma treineira russa, equipada com equipamento incomum de varredura do fundo do mar, pairando sobre o local do cabo por 18 horas antes da falha. Isso foi seguido pelo incidente do Baltic Connector, onde um gasoduto entre a Finlândia e a Estónia foi danificado. Investigações revelaram o envolvimento de um navio porta-containers chinês, o New Polar Bear, que arrastou sua âncora através do gasoduto por dezenas de milhas náuticas. Se isso foi um acidente ou um teste deliberado da determinação ocidental, continua sendo um assunto de intenso debate dentro dos círculos de inteligência. No entanto, a mensagem recebida em Londres e Washington foi clara. Os adversários do Ocidente estavam sondando pontos fracos no domínio marítimo. Fase 3. A contraofensiva diplomática. Em resposta a essas provocações, o Reino Unido assumiu a liderança diplomática. Em janeiro de 2025, o Reino Unido sediou uma cúpula da Força Expedicionária Conjunta. Esta coalizão, composta por 10 nações do norte da Europa, é projetada para reagir mais rápido do que a aliança maior da OTAN. Durante esta cúpula, o primeiro-ministro do Reino Unido declarou que o Alto Norte é um flanco vital para a segurança da Europa. Isso levou diretamente à iniciativa atual liderada pela secretária de Transportes, Heidi Alexander. A proposta é específica, a criação de uma frota coordenada de quebra-gelos. Em vez de cada nação operar independentemente, o Reino Unido propôs uma estrutura de comando compartilhada onde ativos do Canadá, Estados Unidos, Finlândia e Suécia pudessem ser implantados de forma intercambiável. Isso efetivamente cria uma força naval permanente para o Ártico, semelhante às forças navais permanentes da Aliança no Mediterrâneo. Fase 4. Exercício Nordic Response. As palavras logo foram apoiadas por aço.
Em março de 2025, a Aliança lançou o exercício Nordic Response. Este foi um momento histórico, pois marcou a primeira vez que a Finlândia participou como membro pleno da Aliança. Mais de 20 mil soldados de 13 nações convergiram nas fronteiras da Noruega e da Finlândia. O cenário era explícito: repelir uma força de invasão tentando tomar o porto de Narvik e os campos de aviação do norte. O Reino Unido implantou o porta-aviões HMS Prince of Wales para liderar o componente marítimo. Pela primeira vez, caças furtivos F-35B Lightning II, lançados de um porta-aviões britânico, voaram profundamente no Círculo Polar Ártico para conduzir ataques simulados em instalações de radar inimigas. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos desempenhou um papel fundamental. Eles implantaram a 2ª Divisão de Fuzileiros Navais para configurar bases remotas na tundra congelada. Utilizando o conceito de operações de base avançada expedicionária, os fuzileiros demonstraram a capacidade de pousar em ilhas remotas, configurar baterias de mísseis antinavio, disparar contra embarcações hostis e se realocar antes que o fogo de retorno inimigo pudesse atingi-los. Este exercício provou que a Aliança poderia lutar e vencer em temperaturas abaixo de zero. Fase 5. A refutação russa e chinesa. Moscou reagiu com fúria. O Ministério da Defesa da Rússia, através de seu canal oficial, emitiu uma declaração alertando que qualquer aumento na presença naval estrangeira perto da rota do Mar do Norte seria visto como um ato de agressão. Para demonstrar sua determinação, a Frota do Norte conduziu um exercício de fogo real apenas alguns dias após a conclusão do Nordic Response. Em uma exibição de força bruta, um submarino nuclear russo da classe Yasen-M testou com sucesso o míssil de cruzeiro calibre de uma posição submersa sob o gelo. O míssil rompeu a calota de gelo e atingiu um alvo no campo de testes de Novaya Zemlya, a mais de 1000 km de distância. Este foi um sinal direto para as capitais da Europa. A Rússia pode atacar qualquer cidade no continente sem que seus submarinos precisem emergir. A China também fez seu movimento. No verão de 2025, uma flotilha conjunta de navios de guerra russos e chineses foi avistada patrulhando perto das Ilhas Aleutas, na costa do Alasca. Esta formação inclui o destroyer de mísseis guiados chinês tipo 055, o Nanchang. Este é um dos combatentes de superfície mais poderosos do mundo, pesadamente armado com 112 células de lançamento vertical. A presença de um ativo chinês de tão alto valor tão ao norte foi uma virada de jogo. Significou que Pequim está disposta a comprometer seu hardware mais avançado para apoiar as ambições árticas da Rússia. Fase 6. O impasse atual. Isso nos traz aos dias de hoje. As conversas iniciadas pelo Reino Unido estão ocorrendo em um cenário de interceptações diárias. Caças Typhoon da Força Aérea Real agora são acionados semanalmente para interceptar aeronaves de patrulha marítima russas sondando o espaço aéreo ao norte da Escócia. Fontes de notícias navais relatam que navios hidrográficos russos constituem uma presença permanente no Mar do Norte, mapeando o fundo do mar ao redor de parques eólicos e cabos de internet. O Reino Unido e seus aliados estão correndo para finalizar a logística do novo anel defensivo. O plano envolve a implantação de navios de superfície não tripulados e veículos subaquáticos autónomos para fornecer vigilância 24 horas por dia nos pontos de estrangulamento entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido. A linha do tempo mostra uma trajetória clara. O que começou como projetos de construção remotos evoluiu para um confronto militar direto. O Ártico não é mais uma zona tampão, é uma linha de frente ativa. A decisão do Reino Unido de formalizar este cinturão defensivo é um reconhecimento de que o período de excepcionalismo, onde o Ártico estava imune ao conflito global, acabou oficialmente. As peças de xadrez estão-se movendo e o próximo movimento pode envolver não apenas exercícios, mas uma colisão direta no gelo. Para compreender totalmente o peso estratégico do Anel de Fogo do Ártico, devemos ir além do movimento de navios e olhar para o grande tabuleiro de xadrez da estratégia global. Consultamos relatórios do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais e do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos para desconstruir as implicações de longo prazo desse impasse. Os especialistas concordam em uma conclusão arrepiante. A era do Alto Norte Baixa Tensão está oficialmente morta. O Ártico não é mais um santuário de cooperação científica. Tornou-se o Mediterrâneo do século XXI, um corredor marítimo contestado onde os interesses de superpotências nucleares colidem. A geopolítica do gelo derretendo.
O motor deste conflito é a física simples. À medida que o gelo recua, o mapa do mundo está sendo redesenhado. Analistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais apontam que a Rota do Mar do Norte reduz a distância marítima entre a Europa e a Ásia em até 40% em comparação com a rota tradicional via Canal de Suez. Para a Federação Russa, isso não é apenas uma rota de navegação, é uma potencial linha de vida económica. Moscou vislumbra um futuro onde controla o pedágio do comércio global. Ao fortificar o litoral do Ártico, a Rússia visa ditar os termos de passagem, muito parecido com um porteiro. No entanto, a OTAN não pode aceitar um cenário onde uma potência hostil detém as chaves do Atlântico. Se a Rússia puder fechar a Rota do Mar do Norte ou ameaçar o fluxo de reforços da América do Norte para a Europa, toda a arquitetura de segurança do Ocidente entra em colapso. É por isso que o Reino Unido está pressionando pelo Anel de Fogo. É uma estratégia de contenção projetada para garantir que a Frota do Norte permaneça engarrafada no Mar de Barents, incapaz de irromper para o Oceano Atlântico mais amplo para ameaçar as linhas de suprimento da Aliança. 2. A zona cinza e a camuflagem científica. Um aspecto crítico desta análise envolve as táticas usadas pela República Popular da China. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos destaca um padrão preocupante que espelha o comportamento de Pequim no Mar da China Meridional. A China usa o rótulo de pesquisa científica para mascarar a ambição militar. No Mar da China Meridional vimos a construção de ilhas artificiais ostensivamente para observação meteorológica, que foram posteriormente militarizadas com baterias de mísseis. No Ártico, estamos vendo o mesmo manual. Estações de pesquisa chinesas na Islândia e na Noruega e seus quebra-gelos como o Xuelong 2 estão oficialmente lá para estudar as mudanças climáticas. No entanto, especialistas alertam que eles estão mapeando as termoclinas e os níveis de salinidade do oceano. Esses dados são essenciais para a guerra submarina. O som viaja de forma diferente em águas frias e profundas. Ao dominar a acústica do Ártico, a Marinha do Exército de Libertação Popular está preparando o campo de batalha para suas futuras operações submarinas. A proposta do Reino Unido de compartilhar inteligência através da Aliança é um contra-ataque direto a isso. Visa retirar a camuflagem científica e expor a intenção militar por trás dessas missões de uso duplo. 3. O desafio da guerra antissubmarina. De um ponto de vista técnico, o The War Zone observa que caçar submarinos no Ártico é a tarefa mais difícil na guerra naval. A cobertura de gelo cria um ambiente acústico caótico. O ruído das placas de gelo em movimento pode mascarar o som do motor de um submarino. Além disso, boias de sonar tradicionais não podem ser lançadas facilmente através de gelo espesso. Isso dá à Marinha Russa uma vantagem significativa de jogar em casa. Seus submarinos são projetados para se esconder no ruído do gelo. A estratégia do Anel de Fogo reconhece essa dificuldade. Ela muda o foco de caçar submarinos em mar aberto para monitorar os pontos de estrangulamento, os portais estreitos que os submarinos devem atravessar. Ao saturar as lacunas entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido com sensores, a Aliança espera criar um fio de tropeço digital que nenhum navio russo possa cruzar sem ser detectado. 4. A conexão com o Sudeste Asiático. Para nosso público no Vietnã, os eventos no Ártico podem parecer distantes, mas estão intimamente conectados à segurança regional. A parceria estratégica entre a Rússia e a China no Ártico é um modelo para sua cooperação em outros lugares. Se a China conseguir estabelecer uma presença militar permanente no Alto Norte, isso valida a sua estratégia de construir instalações de uso duplo no exterior. Além disso, o desvio de rotas comerciais para o Ártico poderia alterar a importância econômica do Estreito de Malaca e do Mar da China Meridional. Embora isso possa aparentemente reduzir a tensão no Sudeste Asiático, diminuindo o tráfego, poderia paradoxalmente tornar a região mais volátil. Se a China se sentir segura em suas linhas de suprimento de energia do norte via Ártico, pode se sentir mais encorajada a agir agressivamente no domínio marítimo do Sul. A expansão da frota de quebra-gelos da China é um sinal claro de que eles pretendem se tornar uma potência marítima global capaz de projetar força dos polos congelados às águas tropicais do Pacífico. 5. A dimensão nuclear. Finalmente, não podemos ignorar o elefante nuclear na sala. A Península de Kola é a base principal para a tríade nuclear russa. Qualquer aumento na atividade militar pela OTAN perto desta região é visto por Moscou como uma ameaça existencial ao seu dissuasor nuclear. Isso cria um dilema de segurança clássico. As medidas defensivas tomadas pelo Reino Unido e seus aliados são vistas como preparações ofensivas pela Rússia. Isso aumenta o risco de erro de cálculo. Uma colisão entre um quebra-gelo e um destroyer ou um encontro próximo entre caças
poderia escalar rapidamente quando ativos nucleares estão por perto. A análise sugere que, embora o anel de fogo seja uma medida defensiva necessária, requer uma gestão precisa para evitar uma guerra acidental. A linha entre dissuasão e provocação no Ártico é tão fina quanto o próprio gelo. Senhoras e senhores, os eventos que analisamos hoje confirmam uma realidade dura. O Ártico não é mais uma zona periférica de silêncio congelado. Ele evoluiu para um teatro central de competição estratégica global. A iniciativa do Reino Unido de forjar um anel de fogo do Ártico é o sinal mais claro até agora de que a OTAN está se preparando para um potencial conflito no Alto Norte. Estamos testemunhando o fim definitivo da era do excepcionalismo, onde as regiões polares eram consideradas imunes ao atrito da política das grandes potências. Nesta corrida de alto risco, a Aliança Ocidental é atualmente o desafiante, correndo para fechar a lacuna contra o domínio estabelecido da frota do norte da Rússia e as ambições crescentes da República Popular da China. A questão permanece: este novo cinturão defensivo será forte o suficiente para deter a agressão? Ou servirá apenas como um fio de tropeço para uma guerra que ninguém pode se dar ao luxo de lutar? À medida que o gelo continua a recuar, o calor deste confronto só se intensificará. O movimento de cada quebra-gelo e a implantação de cada boia sensora agora é um movimento calculado em um jogo que abrange o topo do mundo. Aqui na Comando Naval, continuamos comprometidos em trazer a você a análise mais precisa, técnica e imparcial desses desenvolvimentos críticos. Nós rastreamos os navios, analisamos os mísseis e lemos nas entrelinhas das declarações diplomáticas para que você não precise fazer isso. Se você achou este relatório informativo, por favor, apoie nosso trabalho curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para ficar atualizado sobre as marés em mudança do poder naval global. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo briefing.